O poder da situação e as mudanças trágicas inesperadas. Parte 5. A vida, por vezes, nos surpreende com mudanças abruptas e situações que fogem ao nosso controle. As Escrituras nos alertam sobre essas mudanças e nos ensinam a lidar com elas, firmando nossa fé em Deus e confiando no seu poder soberano. A mudança é uma constante na vida humana e muitas vezes as situações que enfrentamos são o combustível para transformações profundas. As Escrituras nos revelam diversos exemplos de pessoas que enfrentaram mudanças trágicas e como Deus, em sua infinita sabedoria, transformou essas situações em oportunidades de maturidade, crescimento espiritual e realização de seu propósito em suas vidas. Os relatos bíblicos que vamos compartilhar ilustram como as adversidades trágicas podem servir como poderosos instrumentos de transformação, abrindo o caminho para novas oportunidades e para o cumprimento do plano de Deus em nossas vidas. Primeiro, Ruth e Noemi, mudanças trágicas inesperadas para um propósito maior. A história de Ruth e Noemi começa com uma tragédia na terra de Moabe. Noemi perde seu marido e 2 filhos, ficando sem herdeiros e sem sustento em uma terra estrangeira, enquanto que Ruth perde seu marido. Essa situação de grande sofrimento faz com que Noemi decida retornar a Belém, sua terra natal, e sua nora Ruth, uma moabita, insiste em acompanhá-la. Essa mudança de situação, embora trágica, prepara o caminho para a transformação das vidas de ambas. Em Ruth capítulo 1, versículo 16, Ruth declara: "Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus." Aqui vemos Ruth expressar sua lealdade a Noemi e sua fé no Deus de Israel. Essa atitude de fé e compromisso diante de uma situação tão difícil foi decisiva para a mudança de suas vidas. Ao chegar a Belém, Ruth vai trabalhar nos campos de Boaz, que mais tarde se torna seu marido. Essa união não só trouxe estabilidade e alegria à vida de Ruth e Noemi, mas também as colocou na linhagem do Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. A tragédia que Ruth e Noemi enfrentaram ao perderem seus entes queridos parecia ser o fim de todas as suas esperanças. No entanto, foi por meio dessas situações de perda e deslocamento que Deus providenciou uma bênção maior. Ruth, uma estrangeira, se tornou parte da linhagem messiânica, mostrando que Deus pode transformar as circunstâncias mais difíceis em um propósito maior e cheio de bênçãos. Esse exemplo ilustra como Deus usa situações difíceis para nos transformar e conduzir a resultados que vão além do que podemos imaginar. Segundo, as circunstâncias mudam repentinamente. O sofrimento de Jó e sua transformação. No livro de Jó, vemos um exemplo claro de como a vida pode mudar inesperadamente. Jó era um homem justo, abençoado com riqueza, saúde e uma grande família. No entanto, no único dia, ele perdeu tudo de forma trágica. Ele mesmo confirma o poder dessa situação ao declarar: "Bem sei eu que tudo pode, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido." Jó capítulo 42, versículo 2. Mesmo em meio à dor e às perdas, Jó descobriu que Deus estava no controle e que havia um propósito maior, ainda que difícil de compreender naquele momento. No entanto, foi somente mais tarde que ele alcançou uma compreensão mais clara de tudo o que havia acontecido. As aflições de Jó revelam um dos aspectos mais profundos no processo de transformação: o sofrimento. Ele perdeu sua família, seus bens e sua saúde, mas em meio à dor, Deus o converteu a uma compreensão mais profunda de sua soberania. Através dessa situação devastadora, Jó foi transformado interiormente, o que culminou em uma restauração ainda maior e mais plena. Ele disse: "Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." Jó capítulo 42, versículo 5.
O processo de mudança na vida de Jó não foi apenas uma restauração externa, mas, acima de tudo, uma transformação espiritual que o fez ver Deus de uma maneira completamente nova. Situações extremas podem quebrar o nosso orgulho, ampliar nossa visão de Deus e nos transformar em vasos úteis para a sua glória. Terceiros, os propósitos de Deus e a incerteza da vida. A palavra de Deus nos lembra constantemente que a vida é breve e imprevisível. O apóstolo Tiago nos avisou: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tiago capítulo 4, versículo 14. As mudanças trágicas podem surgir quando menos esperamos, lembrando-nos de que não devemos confiar em nossas próprias forças ou em planos terrenos. Em vez disso, devemos viver em oração constante, buscando a proteção de Deus e dependendo totalmente de sua vontade. Mesmo diante de tragédias e mudanças inesperadas, Deus continua soberano e no controle de tudo. Ele trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, como o apóstolo Paulo nos ensina. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos capítulo 8, versículo 28. Não importa quão inesperado ou doloroso seja a situação, devemos lembrar que Deus pode usar até mesmo as tragédias para cumprir seus propósitos em nossas vidas. Quarto, fortaleça sua fé em meio às mudanças. Quando enfrentamos mudanças trágicas, nossa fé pode ser provada. No entanto, a palavra de Deus nos encoraja a permanecer firmes, confiando que Ele está conosco em todas as situações. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Não importa quão difícil seja a situação daqueles que esperam no Senhor, eles encontram nele força para superar as mudanças difíceis e inesperadas. Finalmente, o poder da situação pode muitas vezes nos deixar sem chão, mas em meio às mudanças trágicas, podemos encontrar consolo nas promessas de Deus. Ele está no controle de todas as coisas e nada acontece fora da sua vontade. Mesmo nas tragédias maiores, podemos confiar que Ele é capaz de transformar qualquer circunstância em vitória, fortalecendo nossa fé e moldando nosso caráter. Que possamos, como Ruth, Noemi e Jó, considerar a soberania de Deus em meio às mudanças e, como o apóstolo Paulo, acreditar pela fé que tudo coopera para o nosso bem, mesmo quando as tragédias da vida surgem inesperadamente. Bem, queridos, chegamos ao final da quinta parte desta mensagem. Se porventura você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora para não perder a sexta parte. Compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu like e sinta-se bem-vindo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém.